mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repetindo, Jesus respondeu ao diabo, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Desculpem. Então essa palavra aqui que eu quero trazer para você nessa manhã, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O material, o alimento material, tudo aquilo que é material é para esta vida, e nós necessito comer, me alimentar, para poder continuar vivendo aqui. A matéria exige matéria, mas a vida espiritual, ela não se resume somente à matéria, ela não se resume somente ao físico, ao palpável, aquilo que você vê com os olhos, e sim, sobretudo, ao espiritual. A vida subsiste na espiritualidade, porque aqui é um tempo, é uma passagem, nós não vamos ficar aqui para sempre, nós estamos aqui por um tempo. Então, se analisarmos profundamente o que é a vida, ela é muito mais espiritual do que material, porque materialmente falando, nós vivemos aqui 100 anos, algumas pessoas chegam a 100 anos, tem aqueles raros que entram para disputa de recorde, que vive 110, 115, já teve uma mulher que viveu 120 e poucos anos, não sei se já morreu. Então isso aí é raro. A nossa vida aqui, o salmista vai dizer, não lembro agora o salmo, mas tem um salmo que o salmista diz que a nossa vida vai até 70 anos. Alguns depois chega até 80. Alguns que são saudáveis, têm vigor, chega até 80 anos. E depois de 80 anos, é só enfado e canseira. Depois dos 80, geralmente, a gente já não está mais com essa saúde toda, e é só sofrimento, só dor, só sofrimento. Eu acredito, não sei, que eu não chego a isso não, porque na verdade eu com 46 anos, não nego a minha idade a ninguém, 46 anos eu já me sinto tão enfadado, tem dia que eu quase nem me levanto, me levanto à força, sem nenhuma vontade de levantar, porque dói as pernas, dói o joelho, dói as costas. Aí imagina só quando chegar em 80 anos. Então, até outro dia eu perguntei ao irmão Júlio, um irmão aqui da conversa, não, irmão Júlio, quando você acorda dolorido? Ele disse, demais, pastor, demais. Eu disse, então ainda bem que eu não estou sozinho nessa história. Eu estou sozinho nessa história. Então, voltando aqui para o texto de Mateus, os irmãos sabem essa história conhecida, quem não sabe eu vou falar agora. Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus estava no deserto, foi ali para o deserto, guiado pelo Espírito de Deus, e enquanto Jesus estava lá, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Jesus teve fome, por quê? Porque ele estava na matéria. A matéria, ela exige alimento. Jesus estava ali na matéria, embora fosse o próprio Deus, ele chegou a hora que ele teve fome. Ele precisou da comida sólida, né? E possivelmente ele estava bebendo alguma coisa líquida. O texto não deixa isso claro, mas dá a entender que ele só não estava se alimentando do sólido. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se tu és, olha a indagação do diabo, se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras transformem em pães. Não precisa você estar passando por isso. Não precisa você passar essa situação. Você tem poder, se você é o Filho de Deus, faça isso. Aí onde Jesus responde para ele. Jesus diz assim: porém Jesus lhe disse, está escrito, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa palavra vem diretamente de Jesus para as nossas vidas também. Porque muitas das vezes nós estamos aqui preocupados somente com a comida, com o nosso ventre, e nós esquecemos a palavra de Deus, que é mais importante. A palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. E como eu já falei, o espiritual é o mais importante, porque a nossa vida espiritual é eterna. Aqui é passageiro, aqui é um tempo. Mas o espiritual é para toda a eternidade. Então eu tenho que buscar um alimento espiritual que vai me trazer a vida eterna, vai me trazer a sustentação para a minha vida eterna. O material passa, mas as pessoas, nós seres humanos, temos invertido essa ordem. Nós queremos primeiramente satisfazer o material. O espiritual fica para depois. O espiritual é depois, nós vamos deixando para depois, achando que a gente vai viver muito tempo aqui. Como eu falei, que alguns vivem 100 anos, outros passam de 100 anos, raro, mas ninguém sabe quanto tempo vive nessa terra. Essa é a questão, ninguém sabe. Hoje pode ser o último dia que eu estou entre vocês aqui nessa terra. Cada dia que a gente está vivendo pode ser o último. Pode ser o último, hoje pode ser o último. Então, eu morrendo aqui, depois disso aqui, a vida espiritual. Se eu não buscar o pão espiritual, como é que eu vou viver a vida espiritual depois daqui? Então, essa pergunta que você tem que fazer a você mesmo. Como eu vou viver depois daqui? A resposta que a palavra de Deus dá a você é que você vai viver com Deus na eternidade. Você vai estar num lugar maravilhoso. Assim você se alimente do pão espiritual, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que de mim comer nunca mais terá fome, e aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Então a necessidade é sanada, você fica tranquilo diante de Deus, porque você já tem a Jesus Cristo, você se alimentou dele, você está com ele, você tem ele no seu coração, a sua vida é dele, você se alimenta dele. Então você tem um lugar no céu por isso. Somente por isso, porque pelas suas obras, não. Porque você peca todos os dias, eu peco todos os dias, nós pecamos. Então a salvação vem pelo pão espiritual. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, nem só de pão, né? O homem viverá, ele está dizendo aqui. Então as demais coisas serão acrescentadas. Material, Deus abençoa. Deus não deixa faltar. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Então, em primeiro lugar, você busque a Deus. Você já tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, o que você acha que vai ser a sua vida eterna? Então, se você diz assim: eu não sei, Deus é quem sabe, então está ruim para você. Infelizmente, me desculpe ser tão franco, não fique triste comigo. Eu tenho que dizer a verdade, está ruim para você. Porque se Deus é quem sabe, então
É óbvio que Deus sabe, mas você tem que saber, cadê sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que saber também, você primeiramente tem que saber, porque Ele veio a esse mundo, morrer numa cruz, pagar pelos seus pecados para lhe garantir a vida eterna. E como é que você não sabe? Jesus veio salvar pecadores, você é uma pecadora, você é um pecador, você foi alcançado por Ele naquela cruz. Se você é um pecador, Ele morreu pelos pecadores. Então, se Ele morreu por pecadores, por pecadoras, seres humanos, Ele morreu para salvar cada um de nós. Agora a gente tem que ter a fé, aquela certeza de que morrendo vai morar com Deus. Então tem que ter essa fé. Para ter essa fé, você tem que confiar plenamente nele, no Evangelho, na Bíblia, a palavra de Deus. Dizer, eu vou para o céu sim, porque Deus me amou, mandou Jesus morrer na cruz por mim. Eu acredito nisso, eu acredito, tenho certeza. Eu estou aqui vivendo para Deus, a minha vida é dele. Quando eu sair daqui, continua sendo dele. Então essa é a fé, essa é a palavra que nós pregamos aqui sempre, todas as vezes, todos os dias praticamente, nós estamos falando essas mesmas coisas. Mas o que acontece é que as pessoas muitas das vezes não estão preocupadas com a sua salvação. Elas estão pensando só nas coisas aqui da terra. Eu quero saber de salvação, eu quero saber é da agora. Eu quero saber aqui e agora, eu estou precisando disso, aqui e agora eu estou tendo a vontade de fazer isso. E as pessoas não buscam a salvação. Muitas das vezes eu fico observando a gente como cristão, a ajuda da feira, da igreja, não era nem para estar dizendo, né? Mas essa é a verdade, a gente... Não é sempre, mas sempre a gente oferece uma feirinha para um, para outro, pessoas necessitadas. Mas a gente percebe que muitas das vezes as pessoas que estão recebendo essas feiras, não que a gente não queira dar, a gente continua dando, tem o prazer de dar, mas é uma busca só pelo material. Porque não vem uma vezinha na igreja para ouvir a palavra de Deus, certo? Não vem uma vezinha, não se interessa, a gente não vê nenhum interesse pelas coisas de Deus, só material. Então, fica parecendo aquela história de Esaú, né? Esaú e Jacó. Até recebi uma mensagem de um amigo meu lá de Boa Viagem, nosso irmão Cauã. Ele mandou uma mensagem para mim muito interessante. Eu me inspirei nessa mensagem dele para falar para vocês hoje. Mateus 4:4, ele fala: como Esaú, nós ficamos tão preocupados com as coisas mundanas da vida e os nossos estômagos que esquecemos da visão a longo prazo. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra demonstrada em Jesus, sua palavra proclamada nos evangelhos, são o que podem nos suster eternamente. Este é o pão vivo que buscamos. Então a palavra de Deus, o próprio Jesus que veio para nos salvar, é o pão que nos sustém para a eternidade. Mas as pessoas estão preocupadas no aqui e agora. Eu quero saber, depois disso aqui, eu quero saber de salvação, de vida espiritual, eu quero brincar, eu quero desfrutar, eu quero viver a vida do jeito que eu quero, entendeu? Eu quero ter minha liberdade, não vou lá estar preso a Bíblia, o que diz lá, que eu devo fazer assim, assado. A Bíblia é só um livro de regras, eu não quero regras. Então você encara dessa forma, aí você não tem interesse pelas coisas de Deus. É igual a Esaú. Esaú chegou cansado da caça,
E Jacó estava fazendo lá uma comida, umas lentilhas. E Esaú disse: bota um pouco para mim, bota um pouquinho para mim aí, que eu quero comer, eu estou com fome. Aí Jacó, sabido, esperto, preocupado com as coisas espirituais, interessado nas coisas de Deus, na promessa, disse: me dê o seu direito de ser primogênito. O primeiro filho recebia a bênção do pai, mais importante. Aí ele, sei lá, quer saber de ser primeiro filho, eu quero saber de promessa, de bênção de Deus. Agora eu quero é comer, é sua. Pegou, ele vendeu, transferiu a bênção dele para Jacó, por causa de um prato de comida. Depois ele se arrepende amargamente, mas não tem mais jeito. Então as pessoas estão fazendo do mesmo jeito. Elas estão trocando as coisas de Deus por um momento, por um instante. Elas estão preocupadas só no aqui e agora. Elas não estão preocupadas no depois dessa vida, no amanhã. Elas não estão preocupadas. Elas não estão se preparando para a sua vida eterna. Elas não estão buscando a Deus. Elas não entregam a vida delas para Jesus, não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, depois que morreu, depois saiu daqui, vai chegar diante de Deus, aí vai dizer: ah, Senhor, agora eu quero ficar no céu, eu quero ficar à tua presença, eu quero ter a paz eterna, eu quero viver contigo. Aí vai ser tarde, vai ser tarde, você pode chorar amargamente, depois que você morrer, chegar diante de Deus, você não buscou a Deus aqui, não buscou ter Jesus na sua vida aqui, a certeza da sua salvação, viver para Deus. Aí depois que morre, vai chegar lá diante de Deus, querendo que Deus lhe abrace. Tá bom, meu filhinho, fica aqui comigo. Olha o dedinho, olha o dedinho. A palavra de Deus é séria. Você pode conferir aí na palavra de Deus, lá em Hebreus, por exemplo, fala sobre Esaú. Hebreus capítulo 12, versículo 17, diz lá que Esaú buscou a bênção com choro, com lágrimas, mas não foi mais possível. Assim também as coisas de Deus. Nós podemos, depois que morre, depois que vê, depois que eu chego lá no céu, diante de Deus, eu estou vendo que existe Deus de verdade, estou vendo que tem uma eternidade e tudo, aí lá eu vou me arrepender? Assim é fácil demais. Nós temos que nos arrepender aqui, é pela fé. Eu não estou vendo o céu, não estou vendo o inferno, não estou vendo nada, mas pela fé, a palavra de Deus não está aqui, não tem a palavra de Deus aqui, me ensinando, então eu tenho que me arrepender aqui e acreditar a partir daqui. Então eu não posso me demorar muito, por causa do tempo, que você possa meditar nessas palavras. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Busque primeiro as coisas de Deus, busque primeiro a sua salvação, e ela só é encontrada em Jesus Cristo. Creia nele de todo o seu coração, viva para ele, e seja uma pessoa salva, liberta, uma pessoa que tem certeza da sua salvação. Quando você deixar isso aqui, você vai viver a eternidade com Deus. Deus te abençoe e até a próxima, em nome